de tão brilhante, quase real, inatingível, intocável, uma lenda. Mas a lenda vive, dança, canta e encanta. Uma viagem no tempo, e lá está o garotinho negro, sorriso luminoso, inteligente e talentoso, vestido com calças pretas e camisa branca, em sua escola, cantando Climb Every Mountain. Que voz, que afinação, quanto sentimento! E ele só tinha 5 anos. Ruidosos aplausos, professores em lágrimas e um menino estupefato. Que é que eu fiz demais? Eu só cantei. Ele cantou, encantou e se encantou para sempre. Mas tudo não começou aí. Uma regressão mais profunda no tempo e nos deparamos com um quase bebê, entre 1 e 2 anos, dançando ao ritmo da máquina de lavar, com uma mamadeira nas mãos, enquanto a mãe dava conta dos afazeres domésticos. De onde ele aprendeu isso? Questionavam todos. Simplesmente estava escrito. Como estava escrito a voz afinada e aguda, quando ainda mal sabia falar. Não sabia a letra, ele resmungava o som. Talento não se aprende, talento nasce. Fruto de incontáveis aprendizados pretéritos na escala evolutiva. Ele tinha isso dentro dele, disse Katherine Jackson, sua mãe. Eu não sei de onde veio isso, e isso me assustou. As irmãs mais velhas sempre reclamavam que o pequeno Michael fazia muito barulho cantando. E dançando deixava marcas no chão que elas haviam acabado de limpar. Mas a mãe sempre o defendia. Não, o deixem dançar, deixem sempre ele dançar. E ele dançou. A vida inteira dançou, sem nunca ter frequentado uma escola de dança. Via seus ídolos dançarem e se espelhava neles. E treinava. Treinava em casa, treinava em frente ao espelho do banheiro da escola. Criou passos lendários e criou gestos que fizeram mudar a história da arte. E ele criava do nada, de uma simples situação do cotidiano, como o lendário girar e parar na ponta dos pés. Uma lenda não se faz em um dia. Uma lenda não se faz sem esforço, sem determinação, sem convicção do que se quer e do que se é capaz. Observador, dedicado, ávido por aprender e obcecado pela perfeição, Michael foi um excelente aprendiz em todos os setores da sua vida. Aprendeu a ser um excelente artista, excelente filho, excelente amigo, excelente pai. Excelência foi o seu norte, sempre e em tudo. Dançarino, coreógrafo, cantor, escritor, diretor, ator, poeta, desenhista. Um compêndio humano nunca antes visto.
Ofício árduo que a entrega total faz parecer diversão, escape, transe, felicidade, uma felicidade total. Michael sente a dança como uma celebração, um ritual de magia pura, em que o humano se mistura com o divino e não se vislumbra mais os limites entre um e outro. Michael se torna pleno e esparge plenitude à sua volta. Como ele mesmo definiu, é como uma comunhão telepática, onde todos, ele, a música, os músicos, bailarinos e público, viajam na mesma energia e se tornam um. Nas palavras de Jackson, é pura energia divina. Ele nos diz: você sente a luz de Deus? Quando eu performo certas músicas, como na Motown 25, quando eu dancei Billie Jean e fiz o moonwalk pela primeira vez no palco, e a plateia gritava quando eu fazia um pequeno movimento, e você movimenta a mão e em qualquer coisa que você faça, eu fico como que pego num transe com tudo isso. Eu sinto, mas não ouço. Eu sinto tudo. E no final da peça, quando termino e abro os olhos e vejo a resposta, eu fico surpreso, pois eu estou em outro mundo. Eu fui um com o momento, trabalhando o momento naquele momento. Você entra nisso, cara. Você se torna um com o que Deus te deu. É como conversar, é espiritual. É entre você, Deus e a plateia que está lá com você. Como se descreve isso? Quero dizer, como você disseca isso? Como você analisa? Não dá. As pessoas perguntam, como você faz isso? A resposta seria, bom, eu trabalho e treino. Bem, não é assim. Quando eu subo no palco, algo acontece. O ritmo começa e as luzes me acertam, acabando com meus problemas. Isso aconteceu muitas vezes. A excitação de me apresentar me domina. Era como se Deus dissesse, sim, você consegue, apenas espere. Espere até ouvir isso. Espere até ver isso. E a batida entra em mim e vibra e me invade. Às vezes até perco o controle e os músicos perguntam, o que ele está fazendo? E começam a me seguir. Você muda todo o combinado em 1 minuto. Você para e começa novamente do rascunho e faz algo totalmente novo. A música te direciona para outro lado. Lembro-me de rodar minhas jaquetas e jogar para o público. O pessoal do vestiário ficava nervoso comigo. E eu dizia sinceramente, me perdoe, mas não dá para evitar. Não me controlo. Algo me possui e eu sei que não devo, mas eu não controlo. Tem um espírito de alegria que te invade, você só quer jogar tudo para fora. Para mim, nada mais importa do que fazer as pessoas felizes. Dar-lhes a chance de esquecer seus problemas e preocupações, ajudando a descarregar o peso. Quero que saiam de um de meus shows dizendo, foi ótimo, quero vir de novo, me diverti. Para mim é só isso que interessa. É lindo. Meu desejo é de ser tocado pela verdade, ser capaz de interpretá-la para que, assim, o próximo possa senti-la e experimentá-la, seja no desespero ou na alegria, de uma maneira que traga significado para a sua vida e que toque outras pessoas também. Esta é a arte em sua mais nobre forma.
Estes momentos de pureza continuam sendo uma das razões do meu viver. Eu sempre quero fazer música que inspire ou influencie uma outra geração. Eu tento ligar minha alma ao meu trabalho, dou o meu todo a meu trabalho. Eu quero que ele apenas viva. Meu propósito é fazer o melhor que eu possa através das canções, através da dança e através da música. Eu estou confiando na minha arte. Eu creio que todas as artes tenham como último objetivo a união entre o material e o espiritual, o humano e o divino. Eu acredito ser esta a razão da existência da arte. Conhecida a lenda Michael Jackson, vamos agora falar do mito e os vários Jacksons. Michael Jackson não é um, mas vários, pois cada qual o idealiza à sua maneira. Muitos viram, mas quase ninguém conheceu o enigma de Gary. E o que não se conhece, se fantasia. Nasce o mito. Jackson amava o mistério, o não se revelar completamente. Talvez seja conhecedor da máxima quem se define se limita, e vai até onde a imaginação de cada um pode alcançar. O mistério e a genialidade coexistindo à lenda mantiveram Michael em evidência por 40 anos. As máscaras cirúrgicas deixaram de ser um acessório medicinal para tornar-se um acessório de estilo. Um estilo inusitado e intrigante, diga-se de passagem, porém único. Seria doença? Seriam cirurgias plásticas? Seria neurose? Seria timidez? Ou apenas molecagem? Há quem aposte ser charme para os fãs e para atormentar a curiosidade da imprensa. Verdade seja dita, até hoje ninguém conseguiu saber ao certo o motivo, ou motivos. Prato cheio para a imprensa sensacionalista, ávida por novidades e escândalos do mundo das celebridades. E que celebridade rende mais no planeta? Tudo que se relaciona a Michael Jackson vende fácil e em grande quantidade. Surgem as mentiras e o lixo midiático que cria o mito. Máscaras, luvas, esparadrapos nos dedos, disfarces de todo tipo. O que há por trás do mistério? Luvas eram somente para realçar o movimento, explica Jackson. Eu pensei que uma era mais legal do que duas. O olho vai para onde o branco está. E os pés, se você está dançando, você pode colocar um ponto de exclamação no seu movimento, se tiver um ponto de luz sobre ele. Então eu usava meias brancas. Simples assim. E assim era com os esparadrapos nas pontas dos dedos. Não todos, alguns dedos. E não havia na plateia quem não olhasse para aquelas mãos quando ele chicoteava os dedos compridos no ar. Disfarces, muitas vezes hilários, tornaram-se tão conhecidos e peculiares que Michael acabava se disfarçando de Michael. Ninguém em toda a América se vestia daquela maneira e ele era facilmente capturado pelos fãs e pela imprensa. Talvez se vissem Michael pelas alamedas de Neverland, empurrando um cachorrinho no carrinho de bebê, com uma touca estranha na cabeça e blusas de lã, como faz grande número das madames da nossa sociedade, porque as pessoas agora inventaram que cachorros são humanos, ninguém estranharia. Mas ele andava com um chimpanzé e com uma cobra domesticada. O que há de tão estranho nisso? Animal é animal.
e ameaçados são todos perigosos. Mas por conta disso, Michael ganhou a alcunha de estranho, esquisito, bizarro, pirado. Só porque as convenções sociais decidiram que é normal se ter um cachorro ou um gato ou um hamster, mas é anormal se ter um macaco ou uma cobra. Michael tinha uma fina e estreita conexão com a natureza, coisa que a humanidade de hoje nem sabe o que é. E isso não é defeito, não, é virtude. Nesse caso, a ignorância que criou o mito, e não o mistério. Discreto com relação aos seus relacionamentos pessoais, a vida sexual de Jackson também virou mito. Um jeito único de ver e viver a vida, Michael poucas vezes tornou público seus envolvimentos afetivos. Na maioria das vezes, só mencionava amores platônicos. Desse mistério nasceu o mito. Para os que o amavam, Michael se manteve virgem até o casamento com Lisa Marie Presley, por questões religiosas. Para os que pouco o compreendiam, um assexuado. Para os que o odiavam, simplesmente um homossexual. Para os estudiosos da espiritualidade superior, tão somente um sábio com conhecimentos alquímicos milenares. Ignorância similar fez o mundo não entender a relação entre Michael e as crianças. Ele diz que perdeu a infância. As pessoas que o acusaram e o julgaram perderam a inocência e a sensibilidade. Não entenderam, condenaram. Recluso entre os muros de Neverland, ele fazia com que a imaginação das pessoas voasse alto, muito alto. Quase nunca se via Michael quando não estava em turnês. Não importa se você é a pessoa mais famosa do mundo, se você aparece na TV todos os dias, as pessoas vão te regurgitar. Você tem que saber como brincar com seu público. E não é só um joguinho, é algo real para mim, ele dizia. A incapacidade de as pessoas alcançarem a lógica psicológica e espiritual de Michael fez o mito transformar-se em ódio. Ele não é como eu, então ele é o errado. Eu não entendo como ele é, então ele é estranho. Ele pensa, sente e age diferente de mim, então ele é doido, é pirado, é esquisito, é bizarro. Ao inferno com ele, crucifica-o. E crucificaram. E continuam crucificando. E o ódio crescia à medida que aquela fênix 7 vidas ressurgia das cinzas e ressurgia mais forte. Como será que ele conseguia sobreviver? Simples. Um mito é eterno, a lenda também, o gênio também, o amor também. Não morrem nunca. Michael imortalizou-se, ascendeu sobre a humanidade rasteira. Em contraponto, não só o ódio e a ignorância criam um mito, o amor também. Cada fã tem um Michael que se encaixa na sua compreensão e nos seus sonhos. Tem-se o Michael visionário e sagaz, que usa o talento até na hora de se valer da obsessão maléfica da imprensa para fazer marketing pessoal sem gastar dinheiro com divulgação. Bastou espirrar, lá está a imprensa toda mobilizada para registrar e noticiar o espirro de Jackson em primeira mão. Esse é o Michael que sabe usar a adversidade em proveito próprio e que faz os estádios do mundo tremerem
sob seus mágicos pés. Para a maioria, existe o Michael vítima, injustiçado e usado pela imprensa, alvo de um ódio ou inveja insuperável, que sofreu todas as injustiças que um ser humano pode sofrer. No topo do mundo, ele é alvo fácil de aproveitadores, bajuladores e invejosos. O que dizer do pai, então? Joe Jackson foi um vilão na história do astro. O menino carismático e desprotegido que inspira o instinto maternal e paternal nos corações. Esse Michael sofrido e carente habita as casas, os quartos, as salas, os corações e os pensamentos dos fãs, 24 horas por dia e 365 dias por ano. Eles brigam por ele, eles morrem por ele. E existe o Michael místico, que uma parcela bem reduzida de fãs encontrou imerso no doce menino de Gary. No corpo delgado de fala pequena, habita um grande ser, evoluído demais para o atual estágio da humanidade. Por isso diferente, por isso tão indecifrável, por isso tão incompreendido. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Jackson é mito até na morte, ou na morte, entre aspas. Os mistérios de 25 de junho de 2009 continuam indesvendáveis. Morte natural por intoxicação, ou assassinato, ou ninguém morreu, apenas saiu de cena.